Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal Rico por Acaso e hoje nós vamos falar sobre a carteira do Gael. Na verdade, eu vou tentar responder de uma forma mais completa sobre a carteira de investimentos do Gael, porque é uma pergunta recorrente lá no Instagram, onde eu posto mais coisas. E as pessoas perguntam, mas a carteira é no teu nome ou no nome do Gael? Porque o Gael é esse cara aqui, ó. Tá fazendo 3 anos o mês que vem. Então, assim, as pessoas perguntam muito, tá, mas tu fez no teu nome ou no nome dele? E vem vários questionamentos. Quando eu respondo a pergunta, vem mais perguntas, assim, questionando, mas por que no nome dele? Tem que fazer no teu, isso é perigoso. Então, eu vou responder hoje de uma forma e por que eu fiz em nome dele. E aí, respeito qualquer outra opinião, mas eu resolvi fazer assim, certo? Vamos pro vídeo, então. A carteira de investimentos do Gael. Então, a primeira pergunta assim, que veio lá no canal, quando eu postei o primeiro vídeo com ele, que no Instagram, eu faço muitos vídeos com ele, quando a gente recebe dividendos, ou quando eu faço algum investimento, um aporte para ele, a gente grava os vídeos junto, então eu venho já mostrando, tentando dizer para ele que dividendos é uma coisa que a gente ganha, gasta um pouquinho e reaplica o resto. Então, volta e meia eu compro um Hot Wheels, compro um carrinho, dou para ele e digo, ó, a gente comprou com os teus dividendos e o resto nós vamos aplicar. E aí eu venho fazendo essa condução para que ele acostume a receber, gastar um pouco e guardar. Mas a pergunta que sempre vem é essa: a carteira de investimento é tua ou do Gael? Então, assim, para responder isso, eu vou pedir para a produção botar na tela aqui a tela inicial da XP, onde está aqui o nome do Gael. A carteira é feita em nome do Gael. Quando o Gael tinha aproximadamente 5 meses, eu fiz a carteira de investimento para ele na XP. Não é nenhum jabá com a XP. Eu fiz na XP porque foi uma das poucas que deixou eu abrir a conta em nome dele sem muita burocracia, só com a minha assinatura e com a assinatura da minha esposa. Então, assim, foi muito simples, muito tranquilo e já é em nome do Gael, sem nenhum problema. E eu respeito aquelas pessoas que dizem, ah, não, mas eu não sei o que vai ser do meu filho lá na frente, eu não sei se ele não vai ficar meio doidinho, cheio de dinheiro. Cara, é teu filho, velho. Se ele errar, se ele errar com a carteira de investimento dele, se ele fizer um monte de cagada e gastar o dinheiro dele, foi tu que errou como pai ou como mãe. Desculpa, é a minha opinião e eu respeito as outras opiniões. Eu só tô dizendo o seguinte, esse é o formato que eu fiz. Por quê? Porque tudo que é meu e da minha esposa vai ser dele. Então, se ele tiver uma cabeça boa, se ele tiver uma cabeça ruim, é dele. No futuro será dele. Então, qual é a diferença de ter uma carteira de investimento em nome dele ou no meu nome? Não faz a mínima diferença. Até por questões de imposto de renda, que muita gente tem dúvidas, não tem nenhum problema. Lança no meu imposto de renda um patrimônio que é dele sem zero problema. Zero. Não tem dor de cabeça nisso. Mas é uma pergunta recorrente e eu vejo que muitas vezes as perguntas ela vem em cima de outra pergunta, que é o seguinte, tá, mas e se o teu filho não tiver uma cabeça boa para cuidar? Cara, ele ouve e vê eu fazendo e vai continuar a ver eu fazendo investimentos e lendo relatórios e analisando balanços, vendo empresas. É impossível que ele não aprenda alguma coisa. Se ele não quiser, não tem nenhum problema. Ele vai fazer o que ele quiser. É como eu sempre brinco aqui nos vídeos anteriores. Hoje eu quero que ele seja uma criança. Ele brinca, ele faz bagunça, ele faz um monte de bobagem, ele quebra as coisas de ficar jogando bolas. Isso é coisa de criança. Beleza, esse é o jogo. Mas diariamente ele tá vendo o pai dele, a mãe dele falando de finanças, falando que tem que estudar, falando que trabalhar não é ruim. Não tem aquela história de, se tu não estudar, tu vai trabalhar. Como se trabalhar fosse um castigo. Não. Ele vai trabalhar e vai estudar. A parte de estudar é a única obrigação que ele vai ter até ele sair da minha casa, porque é do jogo. Eu estudei, a mãe dele estudou, e assim será com ele também. Então, eu acredito que o filho é o pai e a mãe melhorado. Então, por isso que nós decidimos, e eu, quando abri lá a carteira, eu já fiz questão de botar em nome dele, com o Pix no nome dele, com tudo no nome dele, para ele já receber os dividendos, e aí, lá nos seus 14, 15, 16 anos dele, eu imagino que ele já vai ter condições de assumir a carteira de investimentos dele, podendo dizer não para uma série de coisas. Quando eu comecei a trabalhar com 15 anos, eu não pude dizer não para nada. A primeira oferta de emprego que veio,
eu dei uma puta sorte, trabalhei numa empresa muito legal que depois eu virei acionista dela. Mas ele pode não dar essa sorte. Então, se ele quiser estudar, se ele quiser fazer uma parte dos estudos dele fora, ele vai poder fazer porque ele vai ter uma conta de investimento dele já. E para separar, porque aquele pai, aquela mãe, e aí vai uma crítica aqui, aquele pai, aquela mãe que faz a carteira de investimento para o filho no seu nome, na primeira oportunidade, uma casa da praia, um carro novo, uma viagem, vai lá e dá uma beliscada no dinheiro da criança, e isso não é legal. Então, todos os investimentos que eu faço desde abril de 2022, quando eu abri a carteira dele nunca saiu valores. Só entra valores. Hoje eu já não faço mais aporte, porque os próprios dividendos já vão alimentando a carteira, mas ela nunca teve saques dessa carteira. Sempre foi reinvestido todos os dividendos, e aí vai ser assim até entregar para ele. Quando ele tomar posse da carteira de investimento dele, ele toma as decisões que ele quiser tomar, porque de fato eu estou fazendo para ele. Como eu disse, não estou julgando quem faz a carteira de investimento no seu nome e não no nome do filho. Não é um julgamento, é só a forma que eu penso. O meu filho vai ser eu melhorado, vai ser minha esposa melhorada, e isso faz com que eu tenha certeza que ele vai ser uma pessoa boa. E aí ele vai aprender com o investimento dentro de casa e automaticamente a gente vai poder confiar de entregar uma carteira de investimento para ele, coisa que se muitas pessoas que eu conheci, até mesmo eu, tivesse recebido, a vida seria muito mais simples, né? Mas para falar um pouquinho mais sobre a carteira de investimento do Gael, eu trouxe aqui para vocês, eu vou botar na tela alguns prints da XP, só para a gente ir conversando como a evolução da carteira dele. A evolução da carteira dele de janeiro a julho, ela está toda positiva. E eu não sou não sou melhor do que ninguém, eu só venho escolhendo bons ativos com um critério que é de dividendos, porque ele não precisou acumular capital. Existe uma diferença na carteira do Gael para algumas outras carteiras. As pessoas, quando começam, elas começam com acumulação de capital. Então, elas têm que ter um ganho de capital muito grande nas ações. O Gael não precisou disso, porque eu fiz aportes para ele. Então, ele não precisou ganhar. Eu foquei direto em dividendos. Então, os dividendos é para retroalimentar a carteira dele e fazer a carteira dele crescer sozinha, sem eu precisar fazer aportes. Então, essa é a evolução que está na tela, é de janeiro a julho, todos os meses positivo. Então, assim, qual é a composição da carteira do Gael? A carteira do Gael, ela tem hoje ações, eu estou com uma colinha aqui, como sempre, né? Ações, renda fixa, tesouro direto e fundos imobiliários. Quase 50% da carteira do Gael é em ações. Por quê? Porque ele tem o longo prazo a favor dele. Quando eu comecei a fazer a carteira de investimento dele, ele tinha meses de vida. Ele vai fazer 3 anos, a fotinho da joinha, ele vai fazer 3 anos mês que vem. Então ele tem um longo prazo todo a favor dele. Então agora os dividendos vão alimentar a carteira dele e vida que segue. Então praticamente ele tem 47% em ações, renda fixa, por quê? Porque eu peguei o período também da pandemia, onde tinha CDB de bancão pagando IPCA mais 7, IPCA mais 8. Tinha renda fixa tinha CDB pré-fixado a 18,3, então eu peguei. Então, assim, não tem problema. Não, foi visto em ações, foi visto em fundos imobiliários. Não, eu gosto de ganhar dinheiro, eu já falei isso várias vezes aqui. Se eu vou investir em CDB, fundos imobiliários, ações, não me interessa. A oportunidade do momento é que eu faço. Então, eu peguei naquele período muito pré-fixado para ele. Então, ficou bem legal. Ele já tem aí uma renda que eu já sei quanto que ele vai ter num período X. De novo, ele tem tempo. Coisa que muita gente não pode amarrar o dinheiro porque pode precisar dele. O Gael não tem esse problema. Então, a minha visão para investir para o Gael é de longo prazo e sabendo que realmente, de fato, a carteira é dele e além de ser dele, ele não vai usar, né? Porque não faz o menor sentido uma criança precisar usar o dinheiro. Se ele precisar de qualquer coisa, eu uso os meus recursos para atender ele. Então, essa é a visão. Então, ações, CDB, tesouro direto é a reserva de oportunidade. O Gael não tem reserva de emergência, óbvio, né? Não tem por que uma criança dessa idade ter uma reserva de emergência. Se qualquer emergência dele é minha reserva de emergência que usa, então isso não é um problema. Ele tem uma reserva de oportunidade que eu deixo em Selic, porque automaticamente surge, dá uma dor de barriga no mercado, o mercado enterra a cabeça no barro, eu vou lá e compro,
tiro da reserva de oportunidade e faço compras depois, reponho reserva de oportunidade e assim a vida segue. E também tem um pouquinho de fundos imobiliários ali para ter uma renda recorrente e ficar acumulando. Como a gente pegou alguns fundos imobiliários aí bem na baixa, a gente também já ganhou um capital legal e aí também já temos aí uma valorização bem legal. Então, a evolução do Gael está muito boa, 7 meses do ano positivo, as ações dele estão indo bem. Quais são as ações que ele tem? Banco do Brasil, Bradesco, Copasa, Caixa Seguridade, Itaú, Klabin, Sanepar, Irani, Taesa e Vale. E aí, aqui, eu faço um asterisco no Bradesco, né? Toda vez que eu botava lá no Instagram um videozinho com ele dizendo que eu tinha investido no Bradesco, vai vir uma porrada de gente falando que é louco, jogando fora o dinheiro do guri, né? Essa semana o Bradesco disparou e todo mundo resolveu falar do Bradesco. Todo mundo que falava mal do Bradesco, o Bradesco é um banco ultrapassado, o Bradesco errou em crédito, o Bradesco é um banco de velhos, que nada funciona, nada digital. Tá? E agora, meus fados? E agora, aqueles que falavam estão fazendo vídeo agora do Bradesco, impressionante, né? Então, assim, de novo, eu tenho tempo a favor do Gael. O Bradesco faz sentido. O Bradesco tem condições. Ele não precisa ser inovador, só ele comprar uma empresa inovadora e botar para dentro. Tudo bem, errou pra caramba. Tudo que o Bradesco veio fazer nos últimos anos, a Ágora e outros negócios, não foi legal. Mas ele ainda é um bancão. Ele ainda é um bancão muito lucrativo e que se recupera muito fácil. É só trocar pessoas, que foi exatamente o que fizeram. Então, para longo prazo, estou fechado, não tenho problema nenhum de ter o Bradesco na carteira do Gael. Zero problema. E aí, eu sempre gosto de fazer uma composição, uma comparação, na verdade, da minha carteira com os principais indicadores. E aí, no caso da carteira do Gael, não é minha, né? Eu uso minha porque sou eu que mexo. Mas a carteira de investimento do Gael está com 7,66 no ano. Então, assim, está com um lucro bem legal. 7,66 em 7 meses, é um pouquinho mais de 1%. Então, eu estou bem feliz, gerando rendimento todo mês, porque eu recebo dividendo de fundo imobiliário, e as ações, porque eu tenho ações aqui. O Banco do Brasil é uma máquina de pagar dividendo, a Caixa Seguridade também pagou bem, Copasa pagou bem, Bradesco paga todo mês, Klabin pagou bem. A antipática da carteira aqui é a Sanepar, que é uma vez por ano, mas quando vem uma porrada legal. Então, tá de boa. Estou recebendo muito dividendo nessa carteira do Gael para reinvestir e fazer a bola de neve acontecer. E aí a magia acontece com os resultados do Gael. E aí, comparando a carteira dele de 7,66 no ano, a produção vai botando na tela aí, a carteira dele versus o CDI, nós ficamos acima. CDI ficou de 6,51% e a carteira dele 7,66. Poupança 2,25, a gente 7,66. E Bovespa, não vou nem falar, coitadinho do Bovespa, né? Tá ruim a coisa pro Bovespa, mas vai melhorar. O IFIX ficou 1,24 e a carteira 7,66. Então, assim, acredito que o Gael não vai reclamar do pai dele, pelo menos até aqui. Até aqui, na parte de investimentos, eu venho conseguindo ter uma lucratividade boa, bons dividendos, empresas valorizando, então eu estou fazendo boas escolhas. Este canal aqui, este vídeo principalmente, não é um vídeo para dizer que o Gael tem mais ou que eu tenho mais. Esse vídeo aqui é para incentivar as pessoas que têm filhos, as pessoas que têm filhas, ou aquele que quer fazer para a esposa, aquele que quer fazer para o pai. Em vez de ajudar o teu pai todo mês com alguma quantia, faz uma carteira de investimento para ele para pingar dividendos e ele recebe sozinho, ele não precisa estar te pedindo. Então, este vídeo aqui não é para dizer quem tem ou quem acerta, e sim para incentivar mais pessoas a gerar renda para as pessoas que vocês gostam. Por quê? Porque o poder está do lado do capital. E isso é muito importante. Para tu dizer não, tu tem que estar do lado mais forte. E aí, este é o objetivo. É o meu filho poder chegar lá, nos seus 17, 18 anos, escolher o que vai estudar. Se vai querer fazer medicina, economia, como eu fiz, ou educação física, como minha irmã e meu cunhado são, tá tudo certo. Quer fazer direito, como minha outra irmã fez, zero problema. Mas vai fazer o que tu quer. Não vai fazer o que tu precisa para ganhar dinheiro. Porque eu já estou providenciando isso. Certo, pessoal? Esse é o vídeo de hoje, então. É um vídeo para incentivar, para as pessoas poderem criar
a vontade de gerar uma nova renda para quem tu ama, e aí isso vem através de dividendos, através de boas escolhas, e juntos a gente vai rumo ao 1 milhão do Gael. Até o próximo vídeo. Fui!